Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Arábia Saudita, Liga Profissional Saudita, 30ª rodada, temos a equipe do Al Raed contra a equipe do Al Hilal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Dinamarca, Copa Land Sportkal, as final, temos a equipe do Silkeborg contra a equipe do Brøndby. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Arábia Saudita, Liga Profissional Saudita, 30ª rodada, temos a equipe do Al Nassr contra a equipe do Al Ittihad. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Europa, Liga dos Campeões, das semifinais, temos a equipe do PSG contra a equipe do Arsenal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora para a América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Bahia contra a equipe do Nacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o sexto palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Deportivo Táchira contra a equipe do LDU de Quito. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Vamos para o sétimo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Cerro Largo contra a equipe da Universidade Católica. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Porto Cabelo contra a equipe do Vasco da Gama. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nono palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do União Santa Fé contra a equipe do Palestino. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a segunda rodada, temos a equipe do Audax Italiano contra a equipe do Deportivo de Concepção. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe da Universidade de Chile contra a equipe do Estudiantes. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quarta rodada,
temos a equipe do Central Córdoba contra a equipe do Flamengo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Cerro Porteño contra a equipe do Palmeiras. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Grau contra a equipe do Grêmio. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Moscou Ruana contra a equipe do Cruzeiro. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Sport Cristal contra a equipe do Bolívar. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Once Caldas contra a equipe do União Espanhola. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.